Olá, aqui quem fala é o Alexandre e essa é mais uma aula da AlgWorks. E eu quero conversar com você nessa aula sobre o Angular CLI. A gente já gravou aulas sobre isso, em alguma aula passada aí eu cheguei a mostrar para você como instalar o Angular CLI, então a gente instalou, né, e pronto. E a partir dessa aula aqui, o que eu quero é começar com você a utilizar o Angular CLI. Se você não sabe, o Angular CLI é uma interface, né, de linha de comando para a criação de aplicações Angular. Então, o que a gente vai fazer nessa aula aqui é rodar aqui alguns comandos básicos do Angular CLI para você já começar a codificar suas aplicações em Angular, beleza? E o que a gente vai fazer aqui então, né, vamos lá, vamos começar a partir de agora, é criar um projeto. A gente vai criar um projeto novo aqui com Angular, com a ajuda do Angular CLI. A gente vai iniciar esse projeto. Eu vou mostrar para você aqui esses arquivos, né? Vou dar uma visão geral dos arquivos que o Angular CLI gera para você começar a entender aí, se enturmar aqui com a estrutura dele, beleza? Então vamos lá dar o comando aqui, né? O comando que é disponibilizado para a gente depois da instalação é ng. Então a gente vai rodar aqui o comando ng new e o nome do projeto. Eu vou simular aqui um projeto para o gerenciamento de contatos. Então, vou colocar aqui o gerente de contatos, né? E apertei Enter. Repare que ele já criou aqui uma estrutura de arquivos para mim e está fazendo o download aqui de dependências, né? Ele está fazendo aqui o download das dependências do nosso projeto. Porque o nosso projeto ele já começa com dependências, né? De cara a gente já sabe que tem a dependência ali dos arquivos do Angular, né? Então aqui ele está fazendo o download aí dessas dependências. E caso você abrindo um parênteses aqui, né? Já que eu estou falando aqui de Angular CLI e tal, se você ainda não está muito enturmado aí com Angular CLI, a gente, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, a gente está escrevendo um e-book, um livro, e esse livro está em revisão. E eu vou disponibilizar para você aqui, nessa aula, um lugar, aqui, algum link para você clicar e ficar aguardando esse nosso e-book. Se caso ele já estiver disponível, então o link ele já vai apontar direto para a página para você poder fazer o download do e-book e entender mais sobre o Angular, né? Porque aqui o assunto é Angular CLI e foi instalado aqui, foi criado aqui o nosso projeto e baixado as dependências e vamos continuar falando aqui então de Angular CLI. O nosso projeto foi criado, eu chamei ele de gerente de contatos, então vou entrar aqui no diretório dele, Aqui, entrei, gerente de contatos, vou dar o comando aqui ls-al para listar os meus arquivos. São esses arquivos aqui. Vou fazer melhor, vou entrar aqui no diretório aqui pela interface visual. Tá aqui os arquivos, né? Então vamos aqui dar uma passada, uma visão geral sobre esses arquivos. Essa primeira pasta aqui é uma pasta referente a teste, né? End-to-end. Se você trabalha com teste, né? Então você vai buscar mais detalhes sobre ela e tal, buscar mais detalhes sobre como fazer testes com o Angular, que não é o foco dessa aula. Essa pasta Node Modules são as dependências do nosso projeto. Lembra naquele momento lá que eu falei para você que as dependências estavam sendo baixadas? É referente a esse diretório aqui, né? Esse diretório aqui que estavam os arquivos que estão dentro dele. Eram os arquivos que estavam sendo baixados, né? Então aqui tem várias dependências aqui, né? Obviamente nem todas são utilizadas diretamente pelo nosso projeto, mas são dependências utilizadas pelo menos pela infraestrutura do nosso projeto, né? Não quer dizer, o que eu estou querendo falar aqui para você é que nem tudo o que está aqui nessa pasta Node Modules vai fazer parte do pacote final da sua aplicação, né? Que é aquele pacote que vai ser importado lá no browser do usuário final. Mas são as dependências aqui que a gente precisa para desenvolver e para criar a nossa aplicação. Essa pastinha SRC que eu vou entrar nela depois, é a pastinha que contém o código-fonte, né, onde que a gente vai mexer de verdade aqui no nosso projeto. Aqui a pastinha Git é porque quando a gente cria um projeto com o Angular CLI, ele já cria um repositório do Git e já faz inclusive o primeiro commit. Tanto se eu vier aqui no terminal, veja só, estou aqui no
eu estou aqui na minha pastinha. Se eu digitar aqui, ó, git log, que é para ver quais os commits que tem aqui no meu repositório do Git desse projeto aqui, gerente de contatos, repare só, eu tenho aqui um commit inicial, né, que o Angular CLI coloca aqui essa mensagem dele, para ficar explícito que é algo automático, né, que é algo que foi feito logo na criação do projeto com o Angular CLI. Então ele já commita aqui, já faz o primeiro commit do nosso projeto, por isso é que você está vendo aqui essa pastinha .git aqui no projeto. Esse arquivo aqui do Karma é relacionado também a testes, né, que se você faz testes, né, se você gosta, você pode buscar mais sobre esse assunto. Esse arquivo package.json ele é muito importante porque ele contém as dependências do nosso projeto. Vou abrir ele aqui para você dar uma olhada rápida. Ele contém aqui configurações do nosso projeto, né? E contém aqui as dependências. Esse pedaço aqui são as dependências utilizadas pela nossa aplicação mesmo, aplicação de fato, que vai rodar lá no browser para o nosso usuário final. E aqui embaixo, aqui em Dev Dependencies, são dependências utilizadas em tempo de desenvolvimento do nosso projeto, né? Ou seja, não irão para o pacote final, né? Que é esse pacote que vai rodar lá no browser para o usuário final utilizar a nossa aplicação, né? Então, esse package.json, ele é o pacote que contém as configurações referentes às dependências do nosso projeto. O que a gente vai utilizar aqui como dependência, os frameworks que a gente vai utilizar, as bibliotecas que a gente vai utilizar, a gente informa aqui no package.json, né? Esse package.lock aqui, ele é gerado a partir do package.json, quando a gente dá um comando quando a gente der esse comando aqui, ó, npm install, caso você esteja versionando os fontes do seu projeto, o que vai acontecer? Você não vai versionar essa pasta aqui Node Modules com as dependências, porque ela é uma pasta muito pesada, tem muitos arquivos aqui que você não precisa versionar. Então você, quando for baixar esse projeto do zero, essa pasta não vai vir e você vai ter que rodar esse comando aqui, ó, npm install. E quando você roda esse comando e tal, o npm, né, que é o gerenciador de pacotes do Node.js, ele vai ler esse arquivo aqui, ó, package.json, e vai resolver todas as dependências que estão nele. E depois, à medida que ele for resolvendo essas dependências, né, depois que ele resolver instalar, ele vai gerar esse arquivo aqui, ó, package.lock.json, aqui com informações mais específicas. Abrir ele aqui, ó, ele tem informações mais específicas sobre as dependências do nosso projeto, que você também não precisa nem chegar a abrir esse projeto durante todo o ciclo de vida e desenvolvimento de sua aplicação, se você não quiser, né? Eu só estou explicando aqui o que significa, né, esse arquivo aqui, por curiosidade também, para você ter um entendimento maior dessa estrutura nossa aqui. Aqui é só um arquivo readme, né? Se você quiser alterar com informações do seu projeto. Esse outro arquivo aqui, Angular CLI, é um arquivo de configurações, né, do Angular CLI, é um arquivo que também a gente praticamente não precisa mexer nele, né? Talvez a gente precise aí mexer nele para incluir uma ou outra, algum arquivo de estilo, algum arquivo JavaScript que a gente queira que seja empacotado aí queira que fique no pacote final da nossa aplicação. Isso a gente não vai ver nessa aula. Em uma aula futura, provavelmente, a gente vai criar aí, novas aulas onde a gente vai precisar alterar esse arquivo aqui. Então, você acompanha aí as nossas videoaulas para você aprender a mexer nesse arquivo. Por enquanto, só tenha em mente que é um arquivo de configurações do Angular CLI. Esse arquivo aqui, editor config, é um arquivo para padronizar as configurações do editor que você for utilizar. Então aqui tem algumas coisas aqui como o charset, né, o TF8, como você quer fazer a indentação, que aqui no caso é com espaços, a quantidade de espaços aqui é 2. Então isso aqui é para criar uma padronização, né, porque caso diferentes pessoas de uma mesma equipe, cada um queira utilizar um editor diferente, que às vezes vem com configurações padrões diferentes, esse arquivo aqui ele serve para igualar essas configurações para a gente ter todos um código-fonte nos mesmos padrões de formatação. Então é para isso que serve.
Entrando aqui na pasta src, a gente tem aqui, o que eu vou mencionar aqui para você é esse arquivo aqui e esse index HTML é o arquivo que é carregado quando a gente inicia a nossa aplicação feita com Angular, né? Aqui no caso eu abri ele, ó. É um arquivo super simples e ele já tem aqui, e o que ele faz de importante é carregar o arquivo raiz da nossa aplicação, que é esse aqui, ó, que é o componente, na verdade o componente raiz da nossa aplicação, que se chama aqui no caso AppRoot. Eu já vou mostrar para você ele já. Tem aqui um arquivo de estilos inicial, esse arquivo aqui, se você quiser um estilo mais geral, né, para pegar em toda a aplicação, você coloque aqui nesse arquivo, né, styles CSS. E o nosso código fonte mesmo, que a gente vai alterar, né, que a gente vai o lugarzinho onde a gente vai colocar os nossos arquivos, os componentes que a gente for desenvolver aqui no nosso projeto Angular, vai ficar aqui dentro de app. Aqui, veja que inclusive já tem aqui um componente raiz, que é aquele componente que eu mostrei para você que está no arquivo index. Veja só, vou abrir aqui appcomponent.ts, que é a classe do nosso componente. Repare que o nome dele é justamente aquele, AppRoot, é esse daqui. O HTML dele é o appcomponent.html e o CSS dele é o appcomponent.css. Que estão todos aqui. Inclusive, se eu quiser levantar aqui a aplicação, o HTML que eu for ver vai ser justamente esse HTML aqui, ó, referente aqui a esse nosso componente aqui, ó, esse componente aqui. Deixa eu levantar aqui a aplicação com ng-serve. Esse comando aqui vai levantar um servidor local e vai iniciar aqui a minha aplicação Angular, porque quando a gente cria um projeto com Angular CLI, ele já cria esse primeiro componente que já tem ali um HTML, que é bacana para a gente já ver que o nosso projeto, né, se o nosso projeto está funcionando ou não. Então, vou entrar aqui, ó, localhost 4200, né, então essa aqui é aquela página referente ao arquivo app.component.html, tanto que se eu vier aqui no terminal, no terminal não, aqui nos arquivos, abrir aqui o componente, ó, repare só, deixa eu minimizar aqui o terminal, abaixar aqui abaixar aqui um pouco a janela. E se eu alterar esse arquivo aqui, ó, repare que aqui, ó, welcome to, aqui está aqui, welcome to app. Se eu alterar aqui, no caso eu vou fazer só a tradução, ó, bem-vindo, ó, eu ainda não salvei. Quando eu salvar, o browser vai atualizar aqui automaticamente. Ó, olha só, é uma coisa bem bacana, né, dessa estrutura que a gente tem aqui do nosso projeto criado com Angular CLI. Quando a gente altera os arquivos do nosso projeto, o browser já se reinicia, né? Isso é uma coisa muito bacana. E para terminar aqui essa aula, encerrar aqui, eu vou só criar aqui um componente rapidinho. Vou parar aqui, vou criar aqui um componente, vou utilizar o comando do Angular CLI, que é o ng generate component. Eu vou chamar esse componente de bonitão. Mas é um componente bonitão que eu vou criar aqui. Repare que ele me mostra aqui os arquivos que ele criou para o meu componente. Ele criou aqui o diretório bonitão, criou aqui o bonitão componente CSS, bonitão componente HTML, esse spec aqui que é para testes, né? Testes do seu componente. E criou também um arquivo que tem a classe do componente. No final, ele alterou aqui o AppModule, o arquivo AppModule aqui da aplicação, para informar que o componente foi criado. Então, se eu vier aqui agora e quiser utilizar já esse componente, eu posso vir aqui, ó. Eu vou alterar aqui o componente raiz. Esse aqui é o componente raiz. Eu vou alterar ele aqui. Ó, vou salvar. Repare que vai se atualizar. Ah, não vai se atualizar porque a aplicação não está iniciada, né? Eu esqueci. Vou utilizar aqui, ó, ng-serve. Vou iniciar a aplicação de novo, novamente. E deixa eu tirar aqui esse arroba. Vou salvar, atualizar aqui. Ó, repare que já foi alterado, né? Aqui. Pronto. Alterou aqui, já se atualizou. E agora eu vou utilizar aqui, ó, o app bonitão.
que é o meu componente. Então, vou só abrir e fechar a tag dele aqui. Ó, repare, ó, bonitão works. Como é que eu sei que a tag dele é app bonitão? Isso é um padrão. Como eu chamei o componente de bonitão, eu sei que o padrão é colocar o app na frente, então eu já sei, por isso eu sei o nome dele. Mas caso você não saiba, você pode vir aqui na estrutura do seu projeto. Ó, repare que a pasta bonitão. Você vem aqui na classe do componente e repare aqui, ó, o nome aqui, ó, app bonitão. Isso aqui é o nome da tag que ele vai ter, app bonitão. E o conteúdo dele, que você viu aqui, ó, que estava escrito ali bonitão works, está aqui dentro desse arquivo HTML, que a gente pode alterar ele aqui agora. Ó. Deixa eu abrir aqui, ó, esse arquivo aqui HTML, bonitão component HTML. E eu vou colocar aqui, ó, componente bonitão. Deixa eu colocar aqui o acento funcionando. E eu ainda não salvei. E olha só, se eu vier, eu não salvei ainda. Se eu salvar aqui agora, repare que já vai se atualizar aqui para mim. E a nossa aplicação está funcionando, o componente que a gente criou está funcionando e você teve aí uma visão geral bacana do Angular CLI. Agora que você começou com o Angular CLI, então está na hora de você clicar nesse vídeo aqui e aprender um pouco mais sobre o TypeScript, que é a linguagem padrão para a construção de aplicações com o Angular.